Todo mundo hoje fala em PL da censura, em inquérito do fim do mundo, no judiciário atropelando a política, em perseguição à direita, mas quase ninguém tem coragem de perguntar aquela perguntinha que dói. Quem foi que ligou essa máquina? Ou melhor, quem foi que apontou essa máquina para a direita, em primeiro lugar? A narrativa confortável é simples. A censura veio do sistema, da esquerda. E olha, até que veio. Mas ela não começou aí. Antes da toga, de inquérito e mandatos de busca e apreensão, teve dossiê, live, organograma colorido, listinhas e muita vaidade travestida de limpeza da direita. E isso nasceu dentro da própria direita, dentro do ecossistema que hoje posa de oposição ao sistema. Quando o país discute CPI das fake news e projetos de lei para regular o que você pode ou não falar nas redes, uma parte da direita tenta se vender como vítima inocente de um sistema que, de repente, enlouqueceu. Só que a história não bate. Há vídeos, prints, documentos oficiais de CPMI, entrevistas à imprensa e em todos eles aparecem os mesmos nomes, orbitando o mesmo núcleo. MBL, Luciano Ayan, Madeleine Laxo, Danilo Gentili e mais uma penca de figuras que hoje fingem surpresa com o monstro que eles ajudaram a criar. Antes da esquerda falar em milícia digital bolsonarista, já existia um grupo na direita montando exatamente essa narrativa, em detalhes, com fluxograma, tese sociológica de seita e até uma lista de alvos. Ayan se orgulhava de montar dossiês contra a direita, fazia vídeos explicando a seita política, desenhava mecanismos das milícias, entregava tudo isso de bandeja para parlamentares, jornalistas e operadores da CPMI das fake news. Foi esse material que virou munição. Joyce Hasselman e Alexandre Frota levaram para a CPMI o organograma do Ayan. O general Santos Cruz apresentou a mesma estrutura como se fosse uma análise técnica. O documento 32 da CPI carrega, em preto e branco, os gráficos que nasceram nas redes desse grupo. E com base exatamente nesses depoimentos e documentos, o ministro inominável, que vocês bem conhecem, prorrogou o inquérito das fake news e mandou a Polícia Federal bater na porta de empresários, jornalistas e influenciadores da direita. Enquanto isso, nas redes, a mesma turma fazia piada com prisão de blogueiro, compartilhava a decisão judicial contra adversários como se fosse troféu e gargalhava ao lado de quem hoje posa de guardião da democracia. O MBL comemorava mandato de prisão. O Gentili brincava com a cadeia dos picaretas. A Madeleine ria em live com o presidente da CPMI, Panunzio, explicando que ali eles estavam ajudando na caça aos bolsonaristas. Era o embrião do estado de exceção vendido como higiene da direita. Anos depois, com a censura atingindo gente que nunca teve voz em Brasília, essa mesma turma tenta reescrever a história. Hoje eles fingem ser a vanguarda jovem contra o sistema, são humoristas isentões a favor da liberdade e etc. Liberdade de expressão só pode ser irrestrita. O problema é que os documentos não se esqueceram, o vídeo não esqueceu, as atas da CPMI não esquecem, e a cronologia mostra que a máquina que hoje destrói a direita foi lubrificada, testada e ligada por uma parte da própria direita que decidiu entregar o concorrente ao Estado. Meu nome é Lucas, falo do Quinto Elemento e hoje nós vamos trazer o fio inteiro da história, sem achismo, sem fofoca, sem ouvir dizer, e mostrar como o MBL, a Ayan e os satélites que na época posavam como lideranças liberais que tomariam a frente de um processo de renovação política se revelaram os engenheiros da perseguição que hoje fingem combater. Iniciamos a nossa história por um nome muito conhecido e já mencionado anteriormente, o Ayan. Apesar de parecer, ele não era um comentarista solto na internet não. Ele estava dentro da operação da turma do MBL, ou hoje em dia do Missão. Ele estava nas aulas do MBL, congressos do MBL, lives do MBL, era parte da equipe,
mesmo que eles hoje tentem fingir que não. Participava das reuniões, ensinava como desconstruir rivais, produzia listas, manuais, métodos. Ao mesmo tempo, ele montava uma narrativa fixa. A direita precisa ser purificada. Quem discordasse era tratado como seita, como radical ou como milícia digital. Essa máquina operava em duas frentes. Por fora, parecia a educação política. Por dentro, era uma catalogação de inimigos internos. Nomes, perfis, redes, padrões, tudo organizado. A cada conflito no campo conservador, esse material ganhava mais uma camada. E quem é que estava colado nele? Gente do MBL. Não apenas nos vídeos ou nas aparições públicas, mas em sociedades empresariais, projetos conjuntos e estratégias combinadas. Era um sistema. Quando essa turma falava em limpar a direita, não era metáfora, era projeto. A guerra política ensinada ali virava prática. Destruir reputações, manipular debates, criar rótulos. Eles atacavam quem crescia pela direita usando o mesmo discurso que mais tarde seria institucionalizado pelo Estado. O Alan dos Santos ser preso é importante, só que ele ainda é o topo da pirâmide, tem muita gente ainda pra cair. Porque você não vai derrubar só o Alan dos Santos sem derrubar o Olavo de Carvalho, que esse você encana. Ah, ele é velho, foda-se, velho criminoso. E faziam isso com gosto. A narrativa de radicalização organizada, mecanismo de seita e milícia digital não apareceu pronta do nada. Foi ensaiada ali, testada em vídeo, ajustada em lives e repetida até virar senso comum. Cada ataque, cada live, cada exposição era mais um tijolo na construção de uma narrativa que, alguns meses depois, serviria como alicerce para justificar a CPI, investigações e medidas judiciais. A Ian não criou só intriga, criou uma linguagem inteira. O MBL pegou esse vocabulário e transformou em ferramenta política. Repetiu em vídeos, empurrou para jornalistas, apresentou para parlamentares e consolidou, até virar um diagnóstico técnico. A narrativa que a CPI adotaria mais tarde já estava pronta, com categoria, hierarquia, dinâmica e até o mapa conceitual do suposto crime. Com isso, a perseguição não nasce só quando o Estado entra em cena. Ela nasce quando parte da própria direita entrega ao Estado a chave para identificar quem deveria ser destruído. Falando assim, você pode pensar que isso é só uma especulação minha, ou uma conjectura, né? Mas vejamos então, na realidade, o primeiro caso concreto em que a estrutura narrativa do MBL operou na prática. O país inteiro lembra do caso Marielle. Mas pouca gente sabe que naquele episódio surgiu a primeira prova concreta de como funcionava a engrenagem entre a Ian e o MBL. Não era teoria, não era impressão, era operação coordenada. Assim que o Globo começou a investigar inconsistências na narrativa usada pelo MBL, algo estranho aconteceu. Um e-mail enviado pela redação ao movimento, pedindo explicações formais. Esse e-mail apareceu minutos depois, publicado no site do Ian, já transformado em munição contra os jornalistas, praticamente ao mesmo tempo em que saía nos veículos do MBL. O que isso mostrava? Que a linha que separava o trabalho analítico do Ian das ações do MBL simplesmente não existia. O fluxo era direto. O que chegava ao MBL chegava ao Ian. O que o Ian publicava era reaproveitado pelo MBL. Havia uma profunda sincronia e cooperação entre a operação do Ian e do MBL. Era como um mesmo organismo. O caso Marielle funciona como um ensaio geral. Ali, essa estrutura testou o que faria depois em escala nacional. A lógica era simples: usar redes, timing e dossiê para moldar o debate público. Só que, até então, isso era visto como uma briga política comum, interna à direita. Ninguém imaginava que essa máquina, criada para essa guerra interna, seria usada pelo Estado para justificar investigações, CPIs e inquéritos contra toda a direita. O ponto é que o mecanismo já estava montado. Já existia metodologia, linguagem, cadeia de comando, hierarquia informal. Faltava apenas uma vitrine maior. E ela estava prestes a chegar. Era a CPMI das fake news. A CPMI das fake news não começou do zero.
Quando Joyce Hasselman, Alexandre Frota e General Santos Cruz levaram suas provas para o Congresso, a narrativa já estava pronta, organizada e ilustrada. Era a mesma que vinha sendo construída há anos por Ayan e repetida pelo MBL. De repente, o que antes parecia apenas intriga de internet virou material oficial de investigação. Slides, fluxogramas, listas e descrições de um suposto mecanismo de milícia digital aparecem nos documentos da CPI com a mesma estrutura usada nas aulas, vídeos e dossiês criadas pela turma que dizia estar limpando a direita. Foi ali que a máquina interna ganhou um motor público. Não era mais só guerra de narrativas, era Estado, era Congresso, era registro em ata. Joyce levou o organograma completo, com a tal da cadeia de comando da milícia digital. Frota reforçou os mesmos pontos, com a mesma estética e os mesmos alvos. A CPI, que deveria investigar ataques à democracia, passou a tratar a disputa interna da direita como crime organizado. E isso só foi possível porque o material entregue já chegava mastigado, pronto para ser usado como justificativa política. O movimento liberal, que hoje se diz vítima de censura e que tenta posar como vanguarda antissistema, foi exatamente quem forneceu a narrativa que transformou divergência política em organização criminosa. E fez isso com precisão cirúrgica, descrevendo os supostos líderes, identificando soldados digitais, classificando influenciadores como se fossem radicais, criando categorias para justificar a existência de um mecanismo. A CPI não inventou esse discurso, ela apenas adotou, ampliou e legitimou o que já estava pronto. Do conflito interno à perseguição institucional, foi só um passo, e o passo seguinte seria ainda maior: transformar essa narrativa em decisão judicial. A transição da CPI para o judiciário não foi um salto, foi uma continuidade lógica. O material estava pronto, a narrativa estava pronta, os líderes, soldados e operadores já tinham sido definidos. Faltava apenas uma autoridade com o poder para transformar aquela construção, nascida dentro da própria direita, em ação de Estado. E esse momento chegou quando o Supremo assumiu a pauta. O inquérito das fake news, que começou tímido e sem contornos claros, ganhou musculatura exatamente no ponto em que recebeu as descrições, listas e acusações apresentadas na CPMI. Aquilo que havia sido criado como uma arma de disputa interna virou fundamento para medidas judiciais. O que aconteceu a seguir, todo mundo lembra. Foram buscas e apreensões, bloqueios de redes, quebras de sigilo, vigilância constante, criminalização de opinião e a sensação de que qualquer pessoa à direita podia cair na mira a qualquer momento. Mas o que pouca gente admite é a origem disso. Quando o Supremo decidiu aprofundar o inquérito, ele não partiu de uma investigação própria. Ele partiu da narrativa já estruturada, a ideia de que existia uma milícia digital, com líderes estratégicos, células de ataque, operadores de rede, caixa de financiamento e cadeia hierárquica. Nada disso nasceu do STF. Tudo isso, que inclusive não é verdade, estava pronto desde antes. Produzido, organizado e ensinado em videoaulas, textos e dossiês da direita. Direita que tentava destruir sua própria base para consolidar uma hegemonia interna. O que era apenas retórica virou justificativa jurídica. O que era só ataque político virou base de decisão judicial. O que era briga de facção política virou ação do Estado. E no exato momento em que essa máquina começou a esmagar a gente comum, influenciadores, empresários, jornalistas, perfis pequenos, aqueles que criaram a engenhoca toda, desapareceram da cena, se esconderam atrás de discursos vagos, posaram de moderados, fingiram surpresa, como se não tivessem entregado cada peça da engrenagem que legitima e fortalece o sistema que eles dizem combater. Muito antes da esquerda falar em regular redes, quem pediu aperto foi o próprio MBL. Foram eles que defenderam regras mais rígidas contra os chamados radicais, que falaram em supervisão das plataformas e em punição para as máquinas de fake news. Cada pedido desses funcionou como um selo liberal para a interferência do Estado.
Quando o STF e o Congresso decidiram entrar pesado, já havia um discurso pronto, dizendo que era a proteção da democracia e não perseguição política. Quando o clima começou a virar, o primeiro elo a estourar foi justamente aquele que, por anos, orbitou e dava sustentação intelectual ao MBL, como uma peça estratégica, o AYAN. Depois que o MP apreendeu material pornográfico envolvendo menores de idade, depois dele ser acusado de ameaçar quem questionava o MBL, de lavar dinheiro, usar empresa de fachada e ocultar patrimônio, e mais, depois de mostrar ter íntimas ligações com o MBL, de repente virou quase um desconhecido para o movimento. O mesmo AYAN que dava aula, que aparecia em congressos, que dividia a mesa, grupo, estratégia e até sociedade empresarial com gente do movimento, virou, do dia para a noite, um desconhecido. Conveniente, né? A narrativa do MBL foi imediata. Não temos ligação, não sabemos quem é, não representa o movimento. Só que todo o histórico dizia outra coisa. Vídeos, eventos, lives, organizações paralelas, bastidores, documentos, presença constante em momentos decisivos. A proximidade não era especulação, era registro público. Ninguém some assim do nada, ninguém apaga anos de parceria com um tweet. A queda de AYAN expõe parte do jogo que o MBL nunca imaginou que precisaria explicar. Porque, enquanto ele era útil, atacando a direita, catalogando perfis, organizando listas, desenhando mecanismos, circulando em reuniões internas, ele era celebrado. Quando se tornou tóxico demais para manter por perto, virou pária. E essa tentativa de apagar o passado revela algo maior, revela a disfarçatez do MBL, a cara de pau de um movimento que sabia o que significava alimentar uma narrativa que descrevia a própria direita como organização criminosa. Sabia o peso político de entregar estruturas, fluxos, personagens e funções para quem queria enquadrar a base conservadora inteira como ameaça. Sabia que o material que produzia e disseminava seria usado de referência para justificar investigações, CPIs e medidas judiciais, enquanto dizia simultaneamente ser contra elas. Não há constância, não há neutralidade, não há inocência. No fim dessa cronologia, a ironia é tão grande que parece escrita para uma espécie de romance político. A máquina que hoje sufoca a direita e as pessoas comuns, CPI, inquérito, censura, bloqueios, mandatos, etc., não nasceu na esquerda, nasceu dentro da própria direita. Mais especificamente, naquele grupo que agora tenta vestir a fantasia de guardião do povo contra o sistema. Enquanto a esquerda só precisava abraçar o discurso pronto, ele já vinha embalado, com nomes, com funções, com mecanismos, com hierarquias imaginárias, com rótulos criados sob medida para transformar adversários em alvos. Quando o sistema percebeu que havia ali uma justificativa perfeita para enquadrar a direita inteira, a narrativa já estava montada e amadurecida. A CPI só ampliou, o STF só executou, a imprensa só repetiu. O trabalho duro já tinha sido feito por quem se apresentava como renovação antissistema. Gente que, anos depois, aparece em vídeo denunciando censura, como se não tivesse nada a ver com ela, como se não tivesse participado, inclusive, de maneira entusiasmada do arcabouço que legitimou tudo isso. Se hoje tem conversa de regulação das redes tão forte, parte da culpa é justamente do MBL, que agora se opõe a essa regulação em muitos casos. E agora, curiosamente, desde que eles se posicionaram também como inimigos do bolsonarismo, nada disso os afeta. Até legitimidade na mídia eles têm. Eles podem até ser atacados publicamente, mas o tipo de repercussão e perseguição judicial que o restante da direita sofre, eles dificilmente sofrem também. A verdade é simples, a tirania que hoje aflige os brasileiros não começou onde todos apontam. Começou aonde ninguém quer admitir. Começou lá atrás, dentro de um movimento que era parte da direita. E se isso não foi exposto, se não levarmos isso em consideração, ora, cometeremos o erro de confiar de novo nessas mesmas pessoas. Pessoas que mentiram lá atrás e que mentem hoje. E que declaram publicamente, inclusive, que fariam de tudo para ocupar o poder. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder,
ou acabou. inclusive mentir. Agora, você vai acreditar nos projetos que eles dizem ter para a população? Se eles já foram capazes de enganar a base deles tão drasticamente no passado? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. E no próximo episódio dessa série de vídeos, nós falaremos não do MBL, mas sobre outras CPIs e CPMIs que nunca tiveram repercussão, justamente porque não tinham como seu alvo a direita, que é a ameaça ao sistema. Então se inscreva no canal e ative o maravilhoso sino para acompanhar quando esses vídeos começarem a sair.